Olá, tudo bem? Sou o professor Rami e o assunto de hoje será resolução de exercícios envolvendo trigonometria no triângulo retângulo. Estão prontos? Vem comigo! Bom, é o seguinte. Aqui uma situação hipotética que diz assim: um avião levantou um voo num ângulo de 30 graus com o solo, percorreu 8 quilômetros, tá? Percorreu aqui 8 quilômetros, ele levantou o voo num ângulo de 30, percorreu 8 quilômetros, e a pergunta é qual é a distância que esse avião vai se encontrar em relação ao solo depois de ter percorrido esses 8 quilômetros. Bom, pelo que nós já vimos nas aulas anteriores, se você ainda não assistiu, eu vou deixar os vídeos aqui na descrição, tá ok? Para você acompanhar e conseguir entender a resolução do que vai acontecer aqui. Bom, aqui esse ângulo de 30 graus está oposto ao cateto X. E o 8 é a hipotenusa. A razão que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é o seno. Deixa eu colocar aqui. Seno. O seno de 30 graus, cateto oposto ao ângulo de 30, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. E o seno de 30 é 1 sobre 2. Multiplicando aqui em espadachim, cruzado, né? É 2 vezes x, 2x. 8 vezes 1, 8. Dividindo ambos os membros por 2, eu vou descobrir que x é 4. Ok? 4 o quê? 4 quilômetros. Certo? No próximo quadro, bom, nesse próximo exercício, eu tenho aqui, chamar aqui de A, chamando aqui de Q. Aqui é a altura de um poste. Estou chamando de H. Após um forte vendaval, esse poste rachou, ou melhor, quebrou, e esse pedaço aqui caiu, fazendo assim um ângulo de 50 graus com o solo. Então esse pedaço, na realidade, é esse pedaço que está aqui, porque ele quebrou e ele fez com o solo um ângulo de 50 graus. E a pergunta é a seguinte: sabendo que a distância do poste até aqui é de 4 metros, qual é a altura total do poste? Vamos lá? Bom, eu tenho aqui alguns dados e eu quero saber quanto vale esse H. O x em relação, aqui é um ângulo de 90 graus, né? O x em relação a esse triângulo retângulo é o cateto oposto. E o 4 é o cateto adjacente ao ângulo de 50 graus. Então podemos fazer o seguinte: a tangente de 50, lembrando que a tangente é a razão que relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. O cateto oposto em relação aos 50 graus é x. E o cateto adjacente em relação ao ângulo de 50 é 4. Quem é a tangente de 50? A tangente de 50, segundo os dados do nosso problema, é 1 e 20. Multiplicando aqui, vamos descobrir que x é 4,80. Tá aí. Descobri o valor de x. Mas a altura h, eu preciso de saber o valor de x e o valor de y para depois fazer a soma, né? Bom, para descobrir o y, podemos fazer o seguinte: o cateto adjacente ao ângulo de 50 sobre a hipotenusa, que é y. Então, utilizando o cosseno de 50 graus, ficaria 4, cateto adjacente sobre a hipotenusa y. E segundo os dados do nosso problema, o cosseno de 50 graus é 0,64. 0,64. Multiplicando aqui, colocando um embaixo, multiplicando o cruzado, vamos descobrir o seguinte: que 0,64
y é igual a 4, né? Aqui, ó, 0,64y e aqui deu 4. Y vai ser 4 dividido por 0,64. Isso aqui vai dar 6,25. Dá 6,25. Bom, a minha altura h, para eu descobrir essa altura h, eu precisaria de saber do valor de x e o valor de y. O valor de x é 4, então h é 4,8, mais o valor de y, que é 6,25. Então, isso aqui vai dar 11,05 metros. E essa é a resposta do nosso problema, ok? Próximo quadro. Bom, nesse exercício, eu tenho que medir a altura dessa torre que estou denominando por AT. É uma torre e tem dois observadores. Tem o observador X, que observa a altura dessa torre aqui num ângulo de 60 graus, ok? E tem esse observador Y, que observa a altura desta torre num ângulo de 30 graus. Segundo as informações, os dados do nosso problema, a distância desses observadores X e Y é de 40 metros. Então vamos colocar aqui, ó, 40 metros. Por outro lado, se aqui é 60 graus, esse ângulo aqui já está determinado, porque aqui vai formar um ângulo raso. Então, qual é o ângulo que medir com mais 60 dá 180? 120. 120 graus. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo XYT tem que dar 180 graus. Se já temos 120 com mais 30, dá 150. Para chegar em 180, falta mais 30 graus. Com isso, concluímos que a medida XY é igual à medida de XT. Por quê? Porque o triângulo TXY é um triângulo isósceles. É um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, eu tenho dois ângulos iguais aqui e dois lados que olham para esses ângulos iguais, que também vão ser iguais. Se aqui é 40 metros, aqui também será 40 metros. Chamando a altura da torre AT de H, podemos fazer cateto oposto em relação a esse triângulo AXT. Então, deixa eu anotar aqui. Triângulo AXT. O H em relação a esse triângulo é o cateto oposto, a medida do cateto oposto. E o 40 em relação a esse triângulo é a hipotenusa. Logo, podemos calcular o seno de 60 graus. Seno por quê? Relaciona o cateto oposto com a sua hipotenusa. Então, o cateto oposto é H e a hipotenusa é 40. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Multiplicando aqui em cruz, ou em espadachim, do jeito que você achar melhor, 2 vezes H dá 2H. 2H. 40 vezes raiz de 3. Dividindo ambos os membros por 2, aqui vai ficar 20 raiz de 3. Segundo os dados do nosso problema, ele pede para a gente considerar a raiz de 3 como 1,7. Então, no lugar desse raiz de 3 aqui, podemos colocar 20 vezes 1,7. Multiplicando aí, vamos encontrar que H é igual a 34 metros. Alternativa certa, letra C. Bom, eu espero que você tenha gostado desses 3 exemplos aí. Se você ainda não assistiu a nossa primeira aula que fala sobre razões trigonométricas e a segunda aula que fala sobre as tabelas dos ângulos notáveis, eu sugiro que você assista, vou deixar na descrição do vídeo para que você tenha um aproveitamento melhor na aula que aconteceu aqui agora. Fique com Deus e um forte abraço. Nos veremos na próxima aula.